Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Coração que Cura. E hoje nós vamos falar sobre algo diferente, algo profundo, mas algo maravilhoso. Vamos falar sobre a força silenciosa das mulheres que oram. Muitas vezes são mulheres que passam desapercebidas, mulheres que ninguém aplaudem, mas quando essas mulheres estão orando, o céu reconhece a voz delas. E para isso eu convidei uma pessoa querida, amada, de força, muita força mesmo, uma mulher de oração, para que ela possa vir aqui conversar com a gente, passar um pouquinho da sua experiência. E eu queria que você falasse, Mariana, o seu nome, um pouquinho da sua história, para as pessoas poderem te conhecer. Tudo bem? Tudo, É meu um prazer. Eu nunca me imaginei estar aqui. Assim, quando você me convidou, eu até queria te agradecer, porque a gente se acha tão pequeno, né? Mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprindo ao longo do tempo sobre as nossas vidas, né? Meu nome é Mariana Nobre, eu tenho 45 anos, eu tenho duas filhas, a Gabriela e a Manuela, uma de 12 anos e uma de 23 anos. Eu sou separada há 5 anos. Eu, pela misericórdia, eu sirvo ao Senhor há uns 13 anos ou 14 anos. Já passei por muitas coisas durante essa minha trajetória de altos e baixos, porque nós somos seres humanos, né? Sim. E eu, particularmente, eu me cobro muito com relação às coisas do Senhor, porque eu tenho muito temor e tremor com as coisas de Deus. Eu sou hoje uma mulher que eu cuido sozinha das minhas filhas. Eu sou pai e mãe há 5 anos. Não me orgulho em falar isso, não. Mas também eu creio que eu tenho um Deus vivo. Elas também têm um Deus vivo, que é o pai delas. E eu creio que Ele está no controle de tudo. Eu sou uma pessoa que realmente eu gosto de ajudar as pessoas pela misericórdia. Eu gosto de servir a Deus de todo o meu coração, não importa para fazer o que seja, mas eu faço de todo o meu coração, seja tanto ou na igreja ou seja fora da igreja, porque a maior obra que a gente faz é fora da igreja, Sim. através das almas que estão aí fora, porque um simples abraço ele pode mudar a vida de uma pessoa, ou você escutar aquela pessoa em alguns segundos, ou você fazer algo por aquela pessoa que ela esteja precisando. Sim. Então, eu acho que o muito importante para mim são as almas. E, Mariana, então, eu queria falar com você sobre essa questão, né? Quando a gente teve esse tema, né, de oração, Sim. e aí eu pensei muito em você, né? Porque eu te vejo orando, eu mistério. vejo a tua força, e assim, Mariana, a palavra oração parece uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas é algo muito complexo, né? Sim. Porque a oração consegue atingir tantas pessoas e tantas questões dentro do ser humano. Sim. E às vezes você vê pessoas orando, né, falando bonito, pessoas que sabem orar, que têm o dom da oração. E aí você às vezes vê outras pessoas que se sentem, como eu já me senti, assim, tão pequena, do tipo, pai, eu já falei isso com ele, eu não sei falar tão bonito, eu não sei articular tão bonito, mas será que ele me escuta, né? A gente fica se questionando. E eu já me deparei com outras pessoas que já me perguntaram sobre isso. Isa, às vezes eu não sei como orar, né? Então eu sei que não existe uma fórmula de bolo, uma fórmula certa para oração, mas eu queria te perguntar, se alguém chegasse para você e falasse, Mariana, como que eu faço para orar? Dá-se um resumo, Sim. como que as pessoas poderiam... Claro, eu estou falando das pessoas que estão iniciando esse processo, né? Você que está a um nível mais avançado, você já tem essa facilidade, você já entende um pouco, você já consegue escutar o Espírito Santo, você já consegue ver uma situação. E aquelas que estão começando, como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a orarem? Então, Isa, eu acredito que primeiramente você tem que estar com o seu coração... Deus, Ele não está preocupado que você vá fazer uma oração bonita. Ele quer sinceridade. Então, o que acontece? Eu parto do princípio que a oração, Deus sonda e conhece o nosso coração. Então, em questão de falar bonito, de orar em voz alta e orar em voz baixa, isso para Deus não importa, porque Ele sonda e conhece o teu coração. E tudo que nós vamos clamar ao Senhor, Ele já sabe.
Tudo que nós vamos pedir, tudo que nós vamos agradecer, o Senhor já sabe. Ele só quer que nós, através da oração, nós criamos o quê? Intimidade com o Senhor. Através da oração, nós aprendemos o que é a dependência. Através da oração, nós vivemos milagres, curamos enfermos. Isso. Através da oração, é que o Senhor começa a se fazer presente na nossa intimidade, que muitas vezes começa como se fosse uma obrigação, mas depois nós mesmos não conseguimos mais ficar longe disso, porque nós somos dependentes disso, porque nós precisamos estar com isso. Então, o que eu diria para essa pessoa? Muitas vezes essas pessoas se sentem muito cansadas, e o Senhor fala através dos louvores. Eu acho que o mundo espiritual, ele é real, ele existe, ele está aqui ao nosso derredor. Muitas vezes você não vai conseguir orar. Então, o que eu diria para uma pessoa que está começando agora, se você não está conseguindo nem orar, porque mesmo em silêncio, o Senhor sonda e conhece o seu coração. Você coloca um louvor, porque Deus vai falar com você ali. E assim, Mariana, sem querer te cortar, e a gente tem que falar com Deus, né? Eu, pelo menos, penso assim, como se fosse nosso melhor amigo, Isso, como se nosso fosse pai. nosso pai. Exatamente. Não é isso? Quando você fala com uma pessoa que você gosta, você não fala com distanciamento, você não fala fria. E, assim, e Deus não está preocupado com palavras bonitas. Não está. Ele está preocupado com o coração sincero. Ele quer saber não é da isso? sua... Um coração sincero. Então, acho que é isso que a gente tem que colocar. Isso. Você pode ser humilde, falar humildemente, Sim. mas se você falar com o coração, Deus vai estar te escutando. Exatamente. E às vezes só, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Às vezes só o silêncio que você tem, né? Aquela ligação que você está com Deus, com o Espírito ele Santo. consegue, Exatamente. né, ter uma relação com você, ele consegue entender o que você está querendo, porque Deus sabe o que a gente pensa. Ele sabe. Antes da gente falar, ele já sabe o que está no nosso coração, já sabe. né, Mariana? Tanto que para quem está começando também, o que eu acho muito interessante é que primeiro você tem que começar declarando, né, chamando o nome do Senhor, para que quando você quer entrar em oração com Ele, assim eu faço. Depois eu começo pedindo perdão pelos meus pecados, né? Eu começo apresentando para Ele as minhas causas, para o Senhor, né? Mas sempre eu começo as minhas orações glorificando e adorando o nome dEle. Entendeu? Depois eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, pelas minhas omissões. Aí, na sequência, eu venho intercedendo pelas pessoas, né? Como a gente faz, a gente ora pelos Isso próximos. É importante. A gente nós não oramos orar só pela gente, né? Orar pelos outros também. Até porque quando nós oramos pelos outros, Deus está cuidando dos nossos. Isso é muito importante, porque muitas pessoas precisam de oração. Por isso que é tão importante a intercessão. O ministério de intercessão é uma coisa muito importante, porque você está na brecha, e essa brecha nunca é sua, sempre é do outro. Porque às vezes assim, a gente não acha, algumas pessoas têm mania de orar só por nós, né? Não, eu quero isso, eu preciso disso, obrigada por isso, mas a gente não, a gente tem que pensar nos outros. Você tem que se colocar também, no outro. Eu oro pelos outros, pela minha família, por amigos, funcionários, isso. eu oro. Até porque o próprio Espírito Santo, pelo menos comigo, acredito que com você também, quando eu estou orando, ele coloca o nome de pessoas. Ele traz o nome dessas pessoas para mim, para que eu possa estar orando. Vem na tua mente. Vem na minha mente. E também já tem pessoas que eu já oro, né? Porque eu já tomei para mim, que eu já oro por naturalidade. Como por muitas vezes eu estou dirigindo ou eu estou em locais assim totalmente adversos, né? E eu sinto necessidade de orar e eu oro em silêncio. Agora, Mariana, assim, às vezes a gente está falando de cura, né? Sim. Que a oração, ela cura. A oração tem poder de tudo. De tudo. É uma palavrinha com 6 letrinhas, né? Mas é poderosa, né? Quando eu falei que a gente ia falar sobre um tema profundo, é um tema profundo, um tema poderoso, né? Que é a oração. Então, assim, muitas das vezes a gente vê umas mulheres, né? Mulheres bonitas, bem arrumadas, aparentemente bem, né? Mas por dentro tá destruída, sabe? Tá em pedaços. E aí a gente fala assim, como que a gente pode fazer para ajudar essa mulher, né, Mariana? E eu sei que às vezes é difícil, porque eu já me vi numa situação dessa, né, de às vezes você não ter com quem conversar. E na verdade você realmente não pode abrir a sua vida, eu sempre falo, para qualquer pessoa. Exatamente. Você tem que abrir pessoas íntimas, e a pessoa mais íntima que a gente tem é o pai. Com certeza. Então é com ele que e ele vai curar. Ele é o único que tem o poder de curar a nossa dor, a nossa ferida. Exatamente. Né? Então, assim, você tem algum testemunho de alguma cura sua interior que nessa tua jornada, nesse processo? Eu tenho, sim.
Eu passei por um problema de saúde muito grave. 4 anos da minha vida, eu passei por 3 cirurgias. E a última cirurgia, depois que eu operei, eu voltei ao consultório e eu tive que escutar dos meus médicos que eles me dariam uma condição de vida, né? Que eles me dariam uma forma para eu conduzir a minha vida da melhor maneira possível para eu conseguir me manter. Eu usaria uma cadeira de rodas. E naquele momento, eu olhei para o médico e falei assim, eu olhei para ele e falei assim, o que eu preciso fazer? Mas com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Porque aí foi a parte da ação, que eu tive que fazer a minha parte do meu tratamento, mas também foi a parte da minha fé, da minha oração com Deus. Porque foi ali que o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou falha, que eu sou pecadora. Me ajuda. O que eu preciso fazer para que eu possa ter uma vida saudável? E foi nessa parte, e hoje eu tô aqui. Porque para os médicos, hoje eu sou um milagre. Porque eu era para estar ou numa cadeira de rodas ou sem as minhas pernas. Por causa do problema de saúde que eu tive. Né? Mas você pediu. Eu pedi e me mantive orando. Isso. E me mantive fazendo a parte de fisioterapia, de acupuntura, tomando os remédios. Eu tomava mais de 35 remédios por dia. Eu não podia ficar sozinha em casa. Eu tinha que ter pessoa comigo 24 horas. E isso, na minha vida, Isa, foram 4 anos. Porque eu entrava, saía, internava, operava, voltava. Então, mas nesse período, você sempre estava em oração, sim, jejuando? Jejuando não por causa dos remédios que eu estava tomando. Então, eu não podia jejuar. Mas foi um momento no leito que o Senhor mais se fez presente então, na isso minha é importante. vida. Porque muitas pessoas procuram a Deus na dor. É muito difícil as pessoas irem pelo amor. A maioria, 90%. Só que ali, naquele momento, eu também tomei posse de uma palavra, profetizei sobre a minha própria vida e pela minha fé, que através que Deus iria me curar. E hoje eu estou aqui. E hoje os médicos olham e falam, como pode? Eu falo, Deus existe, Deus faz. Deus é Deus da minha vida. Como Ele fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. Porque para uma pessoa que tinha o diagnóstico que eu tinha, não tinha como. E em relação ao que você perguntou, a cura, né? A parte que o Senhor me curou, geralmente é um processo que ele dói, que ele machuca. Mas é ali onde você mais aprende. Com certeza. Porque nos momentos bons, assim, as coisas são muito fáceis. Mas tudo na vida também eu entendi e aprendo que os momentos bons passam e que os ruins também passam. Que nada é para sempre. Por isso que você tem que viver intensamente, mas tudo com ordem e decência. Porque você tem que entender que aquele processo, que aquilo que você está passando é um momento. E muitas vezes a gente questiona o Senhor. Mas ali eu não estava mais questionando a Deus. Eu só estava querendo, sabe o quê? Buscar a minha cura. Porque como minha mãe teve ela, com 17 anos eu virei mãe da minha mãe, né? Então, eu falei para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Para que as minhas filhas, elas possam ter uma mãe. Para que eu possa ver as minhas filhas casando. Para que eu possa ver os meus netos, para que eu possa viver nessa terra. Porque só eu sei o que eu passei para cuidar da minha mãe e só o que eu passei por não ter a minha mãe comigo. Sabe? E nesse intervalo, meu pai ainda teve câncer. Eu tive que cuidar dos dois, pela misericórdia. Quando vem, às vezes, Mariana, vem tudo. Vem tudo ao mesmo tempo. Mas é para testar a nossa fé. Exatamente. É para testar, porque se fosse qualquer outra pessoa no seu lugar, já tinha largado tudo. E você estava ali, perseverando. E eu, mesmo cansada, tinha vezes que eu ajoelhava na minha cama, eu não conseguia nem orar, Isa, eu só chorava. Mas aí entra na parte, o silêncio. Deus sabia. Então, mas aí eu vou chegar nessa parte. Eu queria te perguntar, já que você deu essa entradinha, eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes a gente ora e as coisas não acontecem, né? E a gente se sente assim cansada, desanimada, estafada. Eu sei que isso já aconteceu com você, porque acontece com todo mundo. E aí eu te pergunto, já aconteceu e como que você conseguiu sair? Porque às vezes a gente assim, qual é a pergunta?
a gente está orando, a gente está em busca de uma resposta, em busca de alguma coisa, Sim. né? E as coisas não acontecem, que tem o tal do silêncio, o tal do tem o tempo. processo, o tempo de O nosso tempo Deus, não é o de Deus. não é de Deus. E aí, como que a gente consegue, como que você conseguiu e consegue sustentar esse processo que você sabe que é um processo, às vezes, pode ser lento, pode não, mas a Sim. gente tem que sustentar. Como que você explica isso? Então, muitas vezes eu estive muito cansada. Não vou mentir, né? Porque é normal de ser humano, nós somos seres humanos. Só que eu sempre, quando eu me pegava nessa situação, Deus usa das estratégias dele. E no meu caso, ele sempre usou as minhas filhas. Porque aí, através das minhas filhas, eu me conectava com o Senhor e, através dali, eu começava a minha busca totalmente e a minha força. Porque eu juntava as duas coisas. Sabe assim? Porque eu acho que você precisa ter um foco. Porque o processo, ele dói. O processo, o tempo de Deus não é o nosso, como você falou e eu também falei aqui. E, primeiramente, muitos de nós temos promessas. Eu tenho muitas promessas do Senhor sobre a minha vida. Mas será que eu tenho que estar preparada para receber essa promessa? Sabe por quê? Para isso não virar maldição sobre a minha vida. Para isso não me afastar do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Sim. Entendeu? Só que a nossa vida, ela acaba que a rotina, o casamento, os problemas, trabalho, tudo que nós passamos vai fazendo com que muitas vezes nós temos que ficar numa torre de vigilância muito ligada para a gente não se distanciar do processo, do propósito, do que Deus tem para a nossa vida. Porque se isso acontecer, aí vem a brecha. Aí Deus não tem como o Senhor trabalhar ali. Aí, em vez de você procurar o auxílio em Deus, no Espírito Santo, na palavra, porque é muito importante você ler a palavra, no jejum, na oração, aí você vai se distanciando. No meu caso, o que me mantém hoje abaixo de Deus são as minhas filhas. Se eu estou de pé hoje, tudo que eu faço é abaixo de Deus pelas minhas filhas. Elas me dão a força. E quando eu me sinto fraca, eu lembro que elas precisam de mim, elas precisam que eu esteja aqui. E eu falo, Senhor, me ajuda pela sua misericórdia. Aí eu já entro no mundo espiritual. Aí aquele cansaço, ele já vai sendo dominado pelo mundo espiritual e vai mudando aquela atmosfera dentro de mim. Porque assim, vamos combinar uma coisa que é verdade. O inimigo, ele fica ali futucando a gente pra gente desistir. Ele fica ao seu redor. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe. E ele também sabe o que tem planejado para nós. E aí que eu falo, né? A mulher tem que ser sábia, sabe, Mariana? Porque se a gente não for sábia, se a gente não edificar a nossa casa, a gente dá brecha para o inimigo entrar. Exatamente. E aí que eu vejo muitas mulheres dando brecha para o inimigo entrar em relação a casamento, relacionamento, trabalho. Exatamente. Sabe? Se a gente não for uma mulher de Deus, uma mulher séria, uma mulher que possa edificar a nossa casa, que possa pedir sabedoria. Eu peço sabedoria. Pai, me dá sabedoria. Em todo o tempo, para que ela ande com você, lado a lado. Pois é, porque se você der isso aqui de brecha, ele sabe onde ele quer entrar. Exatamente. E ele sabe quais são os seus pontos fracos. Sim, sim. Então, assim, se eu disser para você que nunca aconteceu comigo, já aconteceu, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. E eu vou te falar uma coisa, o que mais, quando eu dei uma brecha ou qualquer coisa, o que mais me envergonhou, o que me constrangeu, foi eu ter decepcionado a Deus, ao Espírito Santo. Porque eu já sei o que ele fez por mim. Eu sei o que ele faz por mim. Se eu estou aqui viva hoje é pela misericórdia e graça dele. Então, o amor de Deus, ele me constrange. Por isso que eu não sei se é por isso que eu exalo e eu gosto de dar amor para as pessoas. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma mulher amorosa, eu sou uma pessoa carinhosa. Mas isso é porque você tem a presença do Espírito Santo, sabe? Pela misericórdia. Isso, mas eu também acredito que nós também só damos aquilo que nós temos. Recebemos, e que recebemos. E nós só damos aquilo que nós temos, porque independente também tem muitas pessoas que são ingratas, tem muitas pessoas que podem não corresponder às nossas expectativas, mas você só vai dar aquilo que você tem. Eu tenho amor para dar, eu vou dar amor. Eu tenho carinho para dar, eu vou dar carinho. Eu tenho amor pelas minhas filhas, eu vou dar amor para as minhas filhas. E também, assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né, Mariana? Recebe, mas também quanto mais te é dado, mais te é cobrado no mundo espiritual. Sim, isso é importante. Eu sou uma pessoa que eu não ligo de varrer a igreja, eu quero servir, porque é ajudar. Sabe? Eu acho que é muito sobre isso, em você estar ali disponível, porque
o reino de Deus está à disposição para todos. Basta você querer. Através do quê? Da obediência, através da oração, do jejum, através de você ler a palavra. Não é uma coisa difícil, mas nós, como seres humanos, às vezes tornamos isso difícil. Sim. Que são os processos. Sim. E pegando esse gancho que a gente falou de edificar a casa, etc., que a gente está falando agora, é importante a gente falar que toda casa tem uma coluna, né, Mariana? Uma coluna que sustenta a casa, né? Então, assim, na sua casa, a coluna deve ser você. Na Sim. minha casa, eu sei que sou eu. É você. Então, a gente está ali para isso. Sim. Porque você imagina, uma coluna ela tem que estar o quê? Intacta. Exatamente. Não é isso? Se uma coluna tiver bamba, a casa cai. Então, a gente tem que estar intacto. Então, onde que o inimigo atinge? É na coluna. Exatamente. É na coluna. Por quê? Se a coluna quebrar, a casa desmorona. Tudo. Cai tudo. Cai tudo. Né? Então, a gente tem que ser sábia e saber que temos que edificar a nossa casa. Exatamente. Em relação a isso, isso a gente pode ter um dia depois falar ter um tema só sobre isso, sobre essas questões das correntes hereditárias, sabe? Que a gente carrega. Isso, Sim. maldição. Porque assim, eu vejo pessoas, famílias contando, né, que o bisavô, por exemplo, era alcoólatra, aí o avô era alcoólatra, foi passando. o pai, o marido e o filho está bebendo. Então, isso é uma coisa que nós, como colunas da nossa casa, a gente consegue interromper através de quê? Das 6 palavrinhas, 6 letrinhas, que é a oração. Sim. Então, você orando, sendo uma mulher de fé, você consegue interromper. E eu acho que isso é a nossa missão também. Então, se você sabe que na tua família tem gente, até com doenças, sabe, Mariana? Como aconteceu comigo, com a minha mãe. Isso. E ela é minha mãe biológica, tá? Mas ela é minha mãe. Eu tenho uma ligação com ela no mundo espiritual. É mãe. Entendeu? Então, para onde que eu estava caminhando? Para o mesmo lugar que ela. Isso. Só que eu falei, não, parou em mim, chega, porque isso tem que acabar aqui. Então, fala disso um pouquinho, que eu acho isso bacana. Entendeu? Né? Em relação ao que minha mãe viveu. 17 anos, eu cuidando dela com ela, uma doença degenerativa, minha mãe não andava, não falava, não fazia nada. Como é que Aí eu comecei com esse processo do problema de saúde comigo. Eu falei, Senhor, não. Porque estava se repetindo. Tudo que minha mãe viveu já estava vindo sobre a minha vida. Então, isso que são as maldições. São as maldições. Estava vindo sobre a minha vida. Eu falei, não, peraí, eu não aceito isso para minha vida. Repreende, né? Exatamente. Só que eu também não entendi isso logo, tá? Porque a gente tem que ficar muito ligado. Eu não fiquei ligada, assim, desde que eu comecei com a primeira cirurgia, porque nós somos matéria, nosso corpo também precisa de cuidados. Então, assim, eu não achei que estava muito ligado. Mas quando a coisa começa a ficar muito, sabe assim, vindo muito, você fica muito ligado. Por isso que eu falo, você tem que ficar muito ligado com os sinais que o Senhor vai te dando. Porque nós estamos aqui agora, mas o tempo todo existem os sinais do Espírito Santo. Deus vai nos dando os sinais. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja para sua família, seja com a minha filha, seja com o que for. Deus vai nos dando os sinais. Foi aí que eu falei, por isso que quando o médico chegou para mim e me deu esse diagnóstico, eu falei, eu não aceito isso para minha vida. Deus, eu não aceito. Isso vai acabar aqui agora, em nome de Jesus. Eu declarei. E eu comecei a minha busca. Doeu muito. E eu ainda busco, né? Porque eu tenho que ficar na torre de vigilância pela minha saúde. Porque eu sei que eu tenho que ficar muito antenada quanto a isso. Porque eu sei do que eu já vivi lá atrás. Porque realmente, para isso acabar em mim, minhas filhas não vão viver isso. Da mesma forma em relação ao meu casamento. Eu fui muito feliz no meu casamento. Mas aí houve uma brecha, né, do meu ex-marido. Eu ainda fiquei 5 anos lutando pelo nosso casamento. Ele teve tuberculose e outras coisas. Mas o que aconteceu? Não houve como permanecer. Deus não permitiu mais. Porque eu estava até no dia do meu aniversário, limpando a igreja, lavando a igreja com as minhas filhas, e o Senhor usou uma missionária para me falar que ele hoje estava dando basta. E não demorou 2 meses para que o Senhor me separasse do pai das minhas filhas. Sabe? Porque eu estava ali lutando. Porque também tem uma coisa que é muito clara, Isa. Você tem que querer. E buscar. Buscar e querer. Porque eu estava buscando por ele, mas eu estava querendo mais do que ele. E ele não queria. Então não adianta. Não adianta. Porque a pessoa também tem que fazer a parte dela.
É a mesma coisa das pessoas que buscam por nós, porque tem pessoas que buscam por nós, Sim. tem pessoas que oram por nós, mas se nós não fizermos a nossa parte, Não adianta. não Não adianta. adianta. Não Isso é adianta. importante, a gente tem que querer, né? Você tem que querer, você tem que se posicionar. Por isso que dói tanto. Por isso que a porta é estreita. Por isso que muitos não querem. É mais fácil você ficar lá fora. É. Porque você permanecer. O primeiro amor ele é lindo, ele é maravilhoso. Todo mundo quer. É por isso que muita gente não quer abrir mão, né, Mariana? Não quer abrir mão. Exatamente. Porque você realmente é feito de renúncias. E as renúncias doem. E ainda vem os questionamentos de fora. Porque, você é da igreja. Você ora. Você é aquilo. Mas você não é perfeita. As pessoas julgam. As pessoas apontam. As pessoas falam. E elas não entendem que ali elas podem estar matando uma alma. Não, elas julgam, elas falam mal, né? Mas na hora da dor, Exatamente. elas procuram. Exatamente. Na hora da dor, aí procura. Você serve. Aí você serve. Mas aí você não é cafona, mas né? você é da igreja e você... Sou da igreja pela misericórdia. Tô lá, tô e buscando. Sou filha do rei. E sou filha do rei. E estou isso buscando aí. melhora todos os dias. Mas eu não sou perfeita, porque o dia que o nosso papel for cumprido aqui na terra, amém, o Senhor já pode nos recolher. E isso que as pessoas precisam entender. Aí as pessoas nos vêm orando. A gente erra, nós somos humanos, mas o importante é a gente estar sempre buscando, né, Mariana? Melhorar. Isso. E independente disso, não deixar com que a opinião dos outros interfira na sua fé, na sua oração, na sua busca. Mas não interfere não. Com as pessoas. Porque tem muitas pessoas que que estão enfraquecidas, que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por tribulações e recebem uma informação dessa e elas, em vez de atacarem na oração, atacarem com posicionamento, elas recuam. É aí que está o problema. Agora, Mariana, deixa eu te falar. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre lugar secreto de oração, sabe? Sim. Eu acho tão bonitinho que tem uma parte que Deus fala, se você quiser orar, você entra no teu quarto, bate a porta, fecha a porta. Que Deus vai te escutar. Sim. E assim, não necessariamente que todo mundo tem que ter na sua casa um lugar secreto. Não, Sim. eu tenho, né? No meu quarto, eu e meu marido, nós criamos um lugarzinho secreto. Sim. Então ali a gente tem uma mesinha pequenininha, uma mesinha onde a gente é o pão, né? Na verdade, é a Bíblia, que é a palavra que fica em cima dessa mesinha. E tem uma cadeirinha do lado, que eu falo que é a cadeirinha onde ele fica sentadinho, onde Jesus fica sentadinho. Amém. E ali eu não deixo ninguém botar a mão. Então foi até engraçado que nesse final de semana a netinha dele estava lá, tem 4 aninhos, estava lá. Uhum. E aí ela botou a mão assim na cadeirinha, sabe? Aí eu deixei. Aí quando eu vi que ela ia subir, eu falei, não. Aí você não pode subir. Aí ela, por quê? Eu falei, papai do céu, que fica aqui sentadinho. Aí ela fez carinho, sabe? Assim, porque você vai começando a ensinar, né, para os menores isso. E aí eu me ajoelhei para orar, ela ajoelhou, ficou do meu ladinho ali. Mas é um exemplo. É um exemplo. E ela entendeu que aquele arrasta. cantinho não é de bagunça, que é o cantinho, um cantinho secreto. Que sagrado. A gente, isso. É como se fosse e aí, assim, o que você acha disso? Você tem algum cantinho, ou pretende ter? Ou como é que é a tua oração? Porque tem gente que ora assim, acorda, ajoelha na cama e ora. Ou então, eu gosto muito de ir no chuveiro, enquanto eu tomando banho. Ali é um local onde Deus fala muito comigo, mas muito no chuveiro. Também. Impressionante. Eu também. Muito. Eu, primeiramente, assim, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia para Deus. Eu já falo, bom dia, Deus, bom dia. Eu já falo. Eu abro os meus olhos deitada na cama, eu falo. Aí, nisso que eu levanto, eu acordo, eu oro. Só que aí nisso eu já tenho que levantar. Realmente, no chuveiro, é um momento onde o Espírito Santo fala muito comigo também. Eu tenho um cantinho na minha casa que eu tenho até a Arca da Aliança. Ai, que lindo. Eu tenho. Eu tenho a minha Bíblia, eu tenho um arranjo. Mas esse lugar eu coloquei na minha sala. Eu não coloquei nem no meu quarto, né? Porque eu quis colocar ali na minha sala, para que quem entrasse visse, sabe? Assim, aquela Arca da Aliança ali. Aí eu tenho um óleo ali, eu coloquei, né? O óleo. Também tem. Eu coloquei, fiz uma mesa, né? Tem a Bíblia, tem a Arca da Aliança, coloquei um jarro, né? Com flores, assim, representando aquele ali, assim, como se fosse um espaço que eu tenho na minha casa, né? Mas, assim, Deus fala muito comigo no chuveiro, Deus fala muito comigo no meu carro dirigindo. Também. Muito, porque eu coloco o louvor. Isso. E o Espírito Santo, ele vem vindo falando comigo de uma forma, assim, muito clara. E por incrível que pareça, assim, no meu quarto, ele fala muito comigo, mas é quando eu entro no secreto com ele.
É engraçado, quando eu fecho a porta do meu quarto, e eu realmente fecho para orar, porque o meu quarto é pouco usado, assim, quando eu quero falar com Deus, por incrível que pareça. Eu costumo ficar em oração com Deus em praticamente todos os lugares que eu estou, Isa, eu não vou mentir para você. Assim, o Espírito Santo, eu estou no carro, eu estou na rua, às vezes eu estou até almoçando com ela, aí eu do nada, ela, o que foi? Ela já sabe, porque eu estou falando com o Espírito Santo. Aí elas começam a rir. Chega a ser engraçado em casa, sabe? Às vezes eu tô na cozinha. Tem, às vezes, aconteceram situações que a presença do Espírito Santo foi tão forte na minha vida que eu caí no chão da minha cozinha. Porque veio sobre mim. Então, assim, eu não tenho muito um canto. Eu gosto muito de ir ao monte. Ao monte. Eu busco muito no monte, pela misericórdia. Geralmente eu vou sozinha. É muito difícil de eu ir com pessoas. É um lugar que ele me traz muita paz e ele me traz revestimento. E fica ali eu e ele, mais ninguém. Então é isso que eu estou falando, a força silenciosa É. da mulher que ora, né? Eu levo meu fone de ouvido, porque eu fico escutando o meu louvor. E antes de eu entrar no monte, eu sempre peço discernimento ao Espírito Santo, porque existem muitas coisas lá dentro. Sim. E a gente tem que pedir discernimento sempre, em todo lugar que nós estejamos, porque eu procuro sempre fazer na minha vida tudo com a direção do Espírito Santo. Porque todas as vezes que eu fiz sem pedir o conselho ou sem esperar que a resposta dele viesse para mim, não deu certo. Então eu A gente desisti. tem sempre que botar o pai na frente. É a dependência. Né? E aquilo, consagrar, né, Mariana? Tudo tem que ser Tudo eu consagrado ao consagro ao Senhor. Senhor. Eu apresento ao Senhor. Pode ser, eu tenho um hábito de escrever. Eu escrevo coisas que eu peço ao Senhor, né, para o meu futuro, para amanhã, para depois. Eu coloco data e hora. Eu tenho isso também. Esse é um momento meu muito com o Senhor. Porque eu estou escrevendo, eu estou botando para fora. E isso é muito importante porque também você está fazendo uma limpeza. É isso. E isso é muito legal para as mulheres que estão com a alma doente. É isso. Porque você está colocando para fora, como se você estivesse fazendo uma terapia. Eu faço isso Só também. que você está falando com teu pai. Você não está falando com uma terapeuta. Você está falando com Deus. E o legal, assim, é se você no início do ano, tudo aquilo que você não conseguiu resolver no ano anterior, que ainda está engasgado, aí você coloca e relaciona assim, pai, eu queria resolver isso. E você sabe que as coisas Eu faço isso, tá? As coisas vão sendo resolvidas. Teve uma situação ano passado que eu vivia, que eu precisava ter uma resposta. Eu falei assim, Senhor, eu não vou virar o ano nessa incerteza. Eu cheguei até a pessoa e falei, tem duas hipóteses para gente. Qual delas? Mas eu já fui sabendo, eu já fui direcionada ao Senhor, porque eu não queria virar o ano com aquela situação indefinida. E eu não virei. E eu tenho o hábito, quando eu viro o ano, eu escrevo uma carta também do que eu quero, profetizando sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida que eu tenho um filho na fé, que ele já até tem uma netinha, a Sofia tem a minha nora, assim, que ele vive muito comigo, ele é mais velho, né, do que a minha filha, a de 23, a Gabriela. Então ali eu já começo a escrever o que eu, Mariana, quero para mim. Sim. Aí o Senhor é quem vai decidir o que é melhor para mim, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E ele sabe o que é melhor para gente. gente. Agora, Mariana, uma das experiências mais difíceis quando a gente fala de fé, né? A gente tem fé, mas vem aquela questão do tal do silêncio. Sim. Né? Isso que é muito complicado, porque assim, existem coisas que a gente pede na vida para Deus, às vezes até coisas bobas, né? Mas que para a gente aquilo é de grande importância, e para Deus já fala assim, nossa, isso é tão pequeno para minha filha. Mas tudo para ele é pequeno. Para que ela está tão preocupada, né, com isso? E nós ficamos. E aí vem esse processo com esse silêncio, sabe? E como que a gente pode falar a tua experiência em relação a esse silêncio? Porque às vezes as mulheres acham que o silêncio de Deus é a ausência dele, e não é. Não é. O silêncio dele ele estar trabalhando, Ele trabalha em silêncio. é o processo dele. Sim. E lá na frente a gente vai ver o que Deus fez, aí a gente vai entender. Né? E como é que é essa questão do silêncio? Então, a questão do silêncio, para mim, eu luto ainda com isso também. Se eu falar que não, é mentira, sabe? Sobre a minha vida, porque tem situações... Porque como tudo eu pergunto ao Espírito Santo, eu pergunto a Deus o que eu tenho que fazer, às vezes, a ansiedade, né? Porque a ansiedade
toma conta de nós. Isso não pode acontecer. E nós temos medos, né? Porque nós vivemos no mundo real aí fora, né? Então, o que acontece? Quando esse silêncio vem sobre Deus, sobre a minha vida, foi algo que eu já vivi muitos silêncios. Mas também nos silêncios do Senhor, Ele também me trouxe muitas respostas onde eu via que Ele estava ali ao meu lado, porque eu já passei por situações muito complicadas financeiramente na minha vida, ao ponto da comida da minha casa, da minha família, estar acabando. E o meu ex-marido era um homem muito provedor, protetor, sabe assim? Ele foi um homem que sempre esteve ao meu lado, sempre foi um bom pai, mas aconteceu, infelizmente aconteceu, né? O que aconteceu entre nós dois. E eu, em silêncio, Isa, eu falava assim: Senhor, a comida está acabando. Tenho 2 filhas. Ele estava acamado, estava no leito. Me ajuda. O que eu faço? E o Senhor em silêncio. Isa, o Senhor fazia assim, ó. As pessoas chegavam, batiam na minha porta com compras que eu faço para minha casa. E não foi uma, não foi 2. Estou dando um exemplo, não foi 3 vezes. Foram várias vezes. E por ele ser como ele sempre foi, provedor, ele sempre foi um homem trabalhador, ele sempre foi empresário e tudo mais, as pessoas ficavam com medo de chegar até a minha casa por causa dele. Como Com seria a certeza. reação dele? Como homem, né? Mas é que fofo, Deus é pai, né, de gente? estar vendo as pessoas trazerem comida. Eu recebi um envelope, toma aqui para você fazer uma cesta, fazer um hortifruti. Chegou um momento do plano de saúde que não tinha mais como nós pagarmos. Eu, em silêncio, falei: Senhor, não tem mais como pagar o plano de saúde, não podemos ficar sem um plano de saúde. O Senhor usava, toma aqui para o plano de saúde dele. Eu sou uma pessoa que eu não peço para as pessoas, eu não gosto de pedir. Eu não gosto de me fazer de vítima, eu não gosto de ficar, eu não gosto. Isso é meu. Nada contra quem pede também. Porque Deus não proíbe que você peça. Mas eu prefiro pedir a Deus e pedir para o Espírito Santo incomodar, porque o Espírito Santo incomoda. Ele tira sono. Ele incomoda, ele usa as pessoas mais improváveis, como ele usou já na minha vida, já na vida das minhas filhas. Nesse processo que eu passei de silêncio, eu não tinha como pagar a escola da minha filha mais velha. Deus usou uma pessoa para pagar o ano inteiro a escola da minha filha. Porque esse processo com ele de doença, de tudo, durou mais ou menos 5 anos. E Deus não deixou faltar. E eu nunca pedi. Sempre foi em oração e em silêncio. E às vezes, muitas vezes eu falava assim, eu mesma, tá? Não vou mentir para você. Eu falava assim: Senhor, cadê o Senhor? Aonde o Senhor tá? É o silêncio, né? É o silêncio. Aí do nada, eis-me aqui. Aí ele chegava para mostrar que ele é Deus. Ele é Deus. Se uma porta abrir, ele é Deus. Se uma porta fechar, ele continua sendo exatamente. Deus. Ele é Deus. Mas ele sabia da minha necessidade, sabia do que eu estava precisando, e ele não deixava. Eu poderia não estar vivendo da forma como eu vivia antes, mas as necessidades que nós estávamos precisando, ele sempre me manteve, a mim, as minhas filhas e ao meu marido, sempre, Isa. E assim é até hoje na minha vida. Eu posso passar por problemas, por situações, mas o Senhor, ele provê. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Basta você buscar e você acreditar que ele vai fazer, e você obedecer, e você se posicionar. E muitas vezes nós não merecemos, mas ele faz pela misericórdia e graça. Que é pai, né? Misericórdia e graça. É pela graça. Porque, na verdade, nós não merecemos nada. É isso. Nós não somos merecedores de nada. Tudo que ele faz é pela graça. Eu não mereço, você não merece. Ninguém merece. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada. E nós ainda vamos ficar questionando, perguntando, mas por quê? Como? Não, é para quê? É isso. Para que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Para quê? Qual o propósito? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua família, na minha família. Só que a gente também precisa entender, para a gente saber qual caminho seguir. Porque senão você fica perdido. E o tempo vai passando e as oportunidades vão vindo e você não vai entendendo. Não vai entender. E tem oportunidades que Deus coloca que não voltam mais. Amiga, não foi rápido o tempo. Nossa, acabou. Mas você ainda vou te pedir uma coisa. Normalmente eu sempre termino, você fala uma coisa e aí eu termino aqui na câmera. Vou fazer ao contrário hoje. Hoje eu vou só falar aqui dessa questão do silêncio
E aí a gente vai terminar com você, mas passa rápido, tá vendo? Então, o que eu Sim. queria falar, essa questão do silêncio, para as mulheres não desanimarem, é que assim, a mulher ora, aí parece que nada acontece. Aí ela ora de novo e vem aquele silêncio enorme. E às vezes o silêncio parece maior do que a oração que a gente faz. Mas nesse período é porque Deus está trabalhando. Exatamente. E a gente não entende. É. É o trabalho de Deus. É o tratar, é o tratamento. isso. E lá na frente, a gente vai entender o porquê desse tempo, desse silêncio de Deus na nossa vida. Ele está cuidando da gente. Então, assim, o que eu posso falar para vocês, não deixem de orar. Se cansar, ora, porque Deus jamais vai tirar os olhos de vocês. É isso. Clama ao Senhor. E aí, para a gente fechar, vou deixar um beijo já, que a gente vai fechar nela, deixar um beijo, obrigada, curtem lá, vai no Instagram, doutora Isa Braganca, vai no YouTube, no canal Coração que Cura, toca o sininho, ativa o sininho para vocês receberem cada vez mais os nossos podcasts. Muito obrigada, e eu quero fechar uma coisa com você, fechar o seguinte, Mariana, queria que nesse momento, se você pudesse entrar dentro da câmera, segurasse a mão de cada mulher que está assistindo ou que vai nos assistir, o que você poderia, com essa força silenciosa que você tem, com esse poder da oração, o que você poderia falar para elas? Vamos segurar as mãozinhas? Vamos. Deixa eu chegar meu copo para cá. O que você poderia falar para elas nesse exato momento? Então, o que eu queria é... Vamos orar? Para fechar, né? Porque nós estamos falando de oração. Né? E para dizer para elas que onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente. E nós aqui somos, né? Nós duas. Mas independente de que elas estejam sozinhas, né? Sozinhas, mas elas não estão. Deus está com elas. O Espírito Santo está com elas. Então, o que eu quero dizer é que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, através, Senhor Jesus, dessa mensagem, Senhor, que o Senhor possa estar tocando no coração, Senhor, na alma, Senhor, de cada mulher, Senhor, de cada pessoa que vai estar vendo, Senhor, assistindo, Senhor Jesus, a esse podcast, Pai. Que o Senhor, nesse momento, Pai, invada, Senhor. Que o Senhor, tire todo o cansaço, tire toda a tristeza, Senhor. Que em nome de Jesus eu declaro, Pai, que o Senhor traga as respostas para aquelas que não estão entendendo, que não estão aceitando muitas vezes ou questionando o processo a qual estão passando, seja na saúde, seja na vida amorosa, seja na vida sentimental, seja através dos filhos, porque muitas vezes muitas são mulheres de Deus, mulheres do altar, mas que os maridos estão desviados, mas que os filhos estão desviados, Pai. Que o Senhor possa dar entendimento, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar sabedoria, Pai. E que em nome de Jesus eu declaro, Pai, que elas vão ser mulheres vitoriosas, que elas vão ser mulheres, Senhor, que vão dar o testemunho do que o Senhor fez e o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda vai fazer sobre as vidas delas. Em nome de Jesus eu declaro e eu profetizo, Senhor Jesus, que através, Senhor Jesus, dessa oração, Pai, o Senhor vai invadir os lares, o Senhor vai invadir as famílias, o Senhor vai estar invadindo os corações, Senhor Jesus, tirando, Senhor Jesus, tudo que não provém de Ti, Pai, e mostrando, Senhor, para essas pessoas que o poder da oração é a chave de tudo, é a chave da intimidade, é a busca, é a palavra, é o jejum, é a oração, mas que acima de tudo, que elas não desistam, porque não é fácil para mim, não é fácil para Isa, mas o Senhor, nosso Deus, nos garante. Há dias que não são bons, há dias que são maravilhosos, mas até aqui o Senhor nos sustentou, e assim eu profetizo sobre a vida delas, que assim o Senhor fará sobre a vida delas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada pelo convite. Te agradeço. Eu fiquei muito feliz, assim, eu não imaginava, eu não esperava. Foi algo assim que eu falei, Senhor, eu orei, falei com as minhas pastoras, porque eu peço direção, porque eu acho que a gente tem que ter o respeito. Eles são meus líderes espirituais e isso é muito importante, as pessoas precisam entender isso. Por isso que você tem que ter raiz, você tem que ter igreja, porque você sozinho você não consegue. O vento é muito forte. O vento é forte e eles têm autoridade espiritual com Deus. Eles são pastores, são pessoas que estão acima de nós. Quem sou eu? Eu sou um grão de areia, eu não sou nada.
né? É Do isso, pó eu meu vim, amor. ao pó voltarei. Obrigada, Eu tá? te agradeço, Obrigada, de obrigada, verdade, me sinto obrigada. lisonjeada, Que porque muitas mulheres possam Deus, ser absorvidas por essa amém, oração, que possa chegar em pela várias misericórdia casas, e que possa graça. transformar muitas mulheres. Porque até agora, né, eu me perguntei, Senhor, mas por que eu? Porque dentre tantas que você tinha para chamar. É, Mas Deus é que sabe das coisas, é né? E eu só isso. tô aqui para obedecer. Tá bom? Nós. Nós, eu que te agradeço. Tá bom? Beijo, Beijo. beijo. Obrigada pelo convite.